Baruch atah Adonai. O Eterno é um e Ele é o nosso Senhor. Nesse vídeo de hoje, estamos próximos de uma data comemorativa, que é o Dia dos Pais. E hoje, pensando nisso também, me veio à mente para falar de um homem que foi. Não, a Bíblia não relata dele como pai, mas como alguém que adotou, que cuidou de alguém, e não só nesse sentido foi padrasto, mas também foi pai de uma nação. O que um pai faz? Protege, ensina, educa e educa pelo exemplo. Sim, ele foi um pai para uma nação. Quem é este homem? É um homem que mostrou pelo seu exemplo, não se curvou diante de autoridades. Por quê? Porque quando prestamos honra a autoridades, a homens, nos curvamos, nós estamos desobedecendo ao mandamento do Eterno. Qual mandamento é esse? A palavra nos afirma que se não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Estão nas 10 palavras que Moshe recebeu de Adonai, do próprio Adonai, em Êxodo 20, 3-5. E nós podemos ver também esta mesma provação foi passada por Yeshua, passou por essa provação. Quando é relatado em Lucas 4, quando ele passa pela tentação, ele está há 40 dias sem comer nem beber. Ele passa por algumas provações e uma delas é exatamente essa, a última que ele sofre por parte de Adonai, quando Satanás fala: se você se curvar, se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos desta terra. Todos os reinos deste mundo serão seus. E então Yeshua, Jesus fala: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Será que damos culto a outros senhores? Yeshua foi tentado também e não caiu na tentação. Ele mostrou para o ser humano porque ele veio para ser o exemplo, para sofrer as nossas dores, as mesmas tentações que nós sofremos no dia a dia, sem pecar. E ele não pecou. Mas e nós? Quantas vezes nos curvamos diante de pessoas? Às vezes até de líderes, de cantores, nós louvamos, adoramos. Ai, eu adoro fulano, eu adoro ciclano. Hoje, para evitarmos problema, muitas vezes nos calamos, esquecemos de ser luz, mas este homem não. Também Paulo fala a mesma coisa, porque dele e por ele e para ele, para quem? Para Adonai, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A quem pertence todas as coisas? Aquele que as criou. Quem as criou? Adonai. Para ele, por ele,
são todas as coisas, dele são. Mas falamos já bastante de quem eu quero falar quem foi esse padrasto, esse pai para uma nação, que foi exemplo, e ser exemplo nem sempre é fácil, mas ele foi. Eu quero falar de um homem que nós encontramos no livro de Esther, Mordecai. Seu nome vem de Marduk. Marduk é um deus pagão. Mas ele era alguém que tinha sido levado cativo para a Babilônia e estava no governo do rei Xerxes Assuero. E ele tinha, quando sua prima ficou órfã, ele a adotou como filha. Por isso eu falei que ele era um padrasto. E ele educou esta menina com seu exemplo, com seu testemunho. Nós podemos ver que ele foi um bom pai. Ele ensinou-a corretamente. Quando acontece, não queremos nos ater na história de Esther muito, porque eu quero focar em Mordecai. Esther é levada para o palácio e ela acaba se tornando a rainha do rei Assuero, Xerxes. Em que período acontece isso? Xerxes governou de 485 a 465 a.C. E essa história que eu vou contar para vocês sobre Mordecai, ela acontece em 473 a.C. Quem foi Mordecai? Como eu falei, ele tinha um nome que provém de um deus pagão, mas até nos dias de hoje nós podemos ver que judeus geralmente têm um nome hebraico e quando eles estão em outra nação dispersos, eles têm um nome que lhes é dado no local onde eles vivem. E Mordecai tinha um nome também, ele é de acordo com o Talmud, não é bíblico, né? Mas vamos dizer, são ensinos do Talmud que dizem que o seu nome era Petahiah. E ele era administrador do templo sagrado. Ele mexia com dinheiro. Sim. E também tem relatos não provados, né? Que ele seria o próprio profeta Malaquias, que também viveu nesse mesmo período e exerceu o seu sacerdócio, sua profecia, de 450 a 400 a.C. Então, a gente pode ver que existe uma similaridade que pode realmente ter sido. E que o nome Malaquias, que significa mensageiro, mas também deriva do nome Meler. Meler nos diz que ele recebeu este nome quando ele é nomeado vice-rei, que nós vamos ver no decorrer da história de hoje. Tudo bem, mas voltamos para Mordecai. Mordecai, ele instrui sua filha, ela é levada ao palácio e ele, como um bom pai, ele sabe que eles estão numa nação hostil, que existem inimigos que perseguem o seu povo. E ele orienta a sua filha a não falar de qual nação ela pertence, a qual nação. Por quê? No império do rei Xerxes havia 127 províncias de muitos povos, que todos eram cativos, que foram conquistados
E assim ela se torna rainha, mas ela não fala de que povo ela é. E ela também tem um nome persa, Esther, mas o seu nome hebraico é Hadassa. E aqui nós podemos ver um ensino que o próprio Yeshua dá ao seu povo, que nós devemos ser simples como a pomba, mas também devemos ser prudente como a serpente. Em determinadas ocasiões, precisamos nos precaver? Sim, não vamos chamar sobre nós problemas sem necessidade. Agora, quando nos é chamado, quando algo está contrário à palavra, devemos nos posicionar claramente. Mas aqui não havia necessidade de sair espalhando, olha, eu sou judia. Não, Esther não tinha essa necessidade de falar. E assim, ela foi orientada pelo seu pai, Mordecai. Sim. E assim, enquanto Mordecai, ele vai próximo, ele passava todos os dias no portão do palácio para saber notícias de Hadassa, para saber se estava tudo bem com ela. E um dia, enquanto ele estava sentado aos portões, ele escuta a conversa de alguns homens que trabalhavam para o rei Xerxes, que estavam planejando a sua morte. Ele vai e relata isso para Hadassa, para Esther. E Esther leva ao conhecimento do rei e, após uma investigação, se constata que realmente havia esse plano. Esses que tentavam a sua morte são executados, mas para Mordecai não existe nenhum muito obrigado. E aqui nós podemos ver novamente que nem sempre quando você faz o bem, você vai receber um obrigado ou você vai receber um elogio. E assim, por quê? A palavra também nos ensina, nos fala que nós devemos fazer o bem, não importa para quem. Aqui nós podemos ver que esperar recompensa nem sempre é o que devemos ter. E nós podemos ver em Lucas 6,35, que nos fala sobre algo que fala exatamente sobre isso. Lucas 6,35, nós podemos ver aqui, deixa eu encontrar esse texto aqui, 6,35, tá um pouquinho, né? Lucas 6,35 nos diz o seguinte: amem seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. A recompensa de vocês será grande e serão chamados filhos de Elohim, porque ele é bondoso para com os ingratos e ímpios. Sim, aqui nós podemos ver que aquele que faz o bem nem sempre vai receber uma recompensa, mas nós temos uma recompensa do nosso Pai, Adonai. E logo após isso, nós podemos ver que existe um Agagita, descendente de Agag, que uma nação que lutou contra o povo de Israel. Ele é um descendente, ele tem ódio pelos judeus. E ele é então exaltado e ele se torna o segundo no reinado do rei Xerxes. E a ele é dado uma honra tal que todos deveriam se curvar diante dele ao ele passar. Todos se curvam diante dele, judeus inclusive, mas um único não se curva.
ao ele passar, Mordecai está à porta, aos portões do palácio. Quando Amã passa, ele não se curva. Alguns servos que estão ali falam, escuta, por que você não se curva? Aqui nós podemos ver essa passagem relatada em Esther 6. Esther 6, 3, de 3. Aqui nos fala, por que você não obedece à ordem do rei? Ele não obedece. Por quê? Quando uma lei feita por homens vai contra a palavra de Adonai, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Como eu falei logo no princípio, não se curve diante, não os adorarás, não se prestarás culto. Quando nós prestamos culto a homens, nós estamos incorrendo em desobediência a este mandamento do Eterno. Sim. Eles vão e relatam a Amã que este não está. E ao ele saber que Mordecai é judeu, e ele já tinha ódio dos judeus, ele planeja não só a execução de Amã, mas ele planeja então exterminar toda a nação judia, de todas as 127 províncias do reino Artaxerxes. Como ele tem poder, ele chega ao rei Xerxes e fala, olha, existe um povo que não obedece. Quem não obedeceu? Mordecai. E agora, por obedecer a palavra do Eterno, toda essa nação é condenada a morrer. Sim. Xerxes, ele fala assim para Xerxes, olha, Xerxes também. Ele fala para Xerxes, olha, existe um povo, eu posso fazer um decreto para eliminar eles, ainda eu vou colocar muito dinheiro aos seus cofres. A gente vai pegar esse dinheiro desse povo e entregar. Xerxes não se preocupa muito. Ele fala, não precisa nem o dinheiro, não. Pode fazer, pode matar, pode mandar. E assim, Amã faz a lei, o decreto, e ele é enviado para todas as províncias, 127 províncias, e havia vários povos que falavam várias línguas, e cada povo é mandado com a sua própria língua, com o seu próprio escrita, no seu próprio alfabeto. Para quê? No dia de 13 de Adar, 13 de Adar, eram para todas as nações que viviam nesse reino, poderiam matar qualquer judeu e confiscar todos os seus bens. Nós vemos aqui um holocausto, como nós vimos recentemente, mas Mordecai, ao saber deste decreto, ele não vai pedir, nossa, eu vou me curvar agora a Amã. Eu vou pedir auxílio para que me perdoe e vou me curvar. Ele, neste momento, ele se humilha diante daquele que pode todas as coisas. Quem é que tem o poder sobre os céus e a terra? O Eterno. Ele se rasga suas vestes, se veste de pano de saco, se cobre de cinzas e clama ao Eterno. Eu creio que neste momento, clamando ao Eterno, o Eterno também lhe deu sabedoria como agir. E então ele recorre, vai aos portões do palácio. Esther não está sabendo de nada.
Ela está no harém e ali ela está confinada, ela não tem acesso ao exterior. Mas ela fica sabendo que Mordecai está nessa situação e ela manda então saber o que está acontecendo. Mordecai relata o decreto de Amã. Esther fica com medo e fala assim, mas eu não posso fazer porque eu posso ser morta. Amã não tinha medo da morte. Mordecai. Mordecai não teve medo da morte. Mas ele está clamando neste momento, não só por ele, mas pela nação. Sim, pela nação judia. Ele clama ao Eterno. E quando Hadassah manda essa resposta, Mordecai manda outra resposta para ela, que nós podemos ver que ele manda para ela em Esther 4, 13, 14. Ele fala o seguinte: 4, 13, 15. Depois de ser informado a respeito do que Esther dissera, Mordecai pediu que esta resposta fosse dada a Esther. Não suponha que, pelo fato de estar no palácio real, você terá mais chance de escapar que os outros judeus. Pois se você se calar agora, os judeus receberão socorro e libertação de uma direção diferente, mas você e a família do seu pai perecerão. Quem sabe se você chegou a esta posição real precisamente para um tempo como este? Mordecai lembra Esther, olha, você pode se calar. Lembra dos ensinos? Cada um de nós tem uma missão nesta terra. E quem sabe esta é a sua missão? Por meio de você, já que você conseguiu chegar a esta posição, agora neste momento, antes ele pediu para que ela se calasse, agora ele manda ela falar. E ela então, ao receber novamente essa resposta, ela manda para Mordecai. Mordecai, reúna os judeus de Suzã e jejuem durante 3 dias. Eu também com as minhas servas jejuarei e irei até o rei. Por quê? Por que ela tinha medo de morrer? Porque se ela chegasse e o rei não estendesse o seu cetro, era a morte na certa. Mas então ela resolve recorrer também a quem? Ao Eterno. É Ele que controla todas as situações. Nos momentos difíceis, a quem nós devemos recorrer? Não a homens em primeiro lugar. Ela não pensou, não, eu vou correr então para o rei. Não, ela vai clamar ao Eterno. Ela vai colocar as coisas nas mãos do Eterno. Ela vai colocar o problema nas mãos do Eterno. Assim como todos os judeus de Suzã vão orar e jejuar por este problema, para que o Eterno possa fazer a sua vontade. Sim. E assim, após o 3º dia, ela vai até o rei. Na primeira noite, ela faz um jantar normal. E ela não fala nada também na primeira noite. Por quê? O Eterno a instruiu, o Eterno a estava guiando. E durante a noite, primeira noite, o rei Xerxes perde o sono. Quem fez ele perder o sono? O Eterno. E ele então é lido diante dele relatos do que acontece no seu reino. E nessa noite é relatado, é lido para ele o que Mordecai havia feito por ele. Salvado sua vida. E ele então pensa, mas o que foi feito para ele? Nada. Então ele resolve honrar Mordecai. No dia seguinte, Amã está logo à porta, porque Amã também tinha sido convidado
ao jantar de Ester, que ela tinha feito para o rei. E assim, Amã tinha ficado todo contente, né? E ele pensou, não, eu tenho que fazer algo mais. O povo judeu já vai ser morto, mas esse cara, esse Mordecai, me irrita mais do que todos os outros. E com a orientação da sua esposa, Amã manda construir uma forca, aonde ele queria enforcar a Mordecai. E ele vai logo de manhã para pedir isso para o rei. Só que o rei passou a noite em claro e veio ao seu conhecimento o que Mordecai havia feito. Então, quando ele é chamado à presença do rei, o rei pede o que ele poderia fazer para alguém que havia feito isso, algo bom para ele. Amã, todo cheio de si, imaginando que fosse para ele, manda fazer toda uma cerimônia, né, vamos dizer assim, aonde ele seria honrado, ele vestiria as roupas do próprio rei, montaria no cavalo do próprio rei. E ele sugere isso. Qual sua surpresa quando o rei fala, então vai e faça isso para Mordecai. Mordecai estava com panos de saco, coberto de cinzas. Mordecai veste aquela roupa e passa pela cidade aonde as pessoas eram para falar, assim faz o rei a pessoa que o rei quer honrar. Mordecai, será que, nossa, nessa hora o orgulho deve ter batido? Não. Mordecai é um homem segundo, que busca o eterno, que não se deixou levar nem pela risco de morte e muito menos pela honra. Muitos de nós, por causa de honras, esquecemos a quem servimos verdadeiramente. Esquecemos daquilo que devemos fazer. Ele não se deixou levar. Após esse cortejo, ele volta aos portões com sua roupa, panos de saco, cinzas na cabeça. E continua clamando ao Eterno. E chega a segunda noite. E então, nós podemos ler no livro de Ester, Amã é denunciado por Ester, e Ester se revela como judia. É neste momento. O rei, então, fica transtornado e sai. E quando ele retorna, Amã está encurvado diante de Hadassa de Ester. E ele confunde, ele imagina que ele esteja provocando Ester. E ele então manda que Amã seja enforcado. Então Ester relata, olha, aquilo que eu quero, né, é pela minha vida e pela vida do meu povo. O rei não pode fazer mais nada, porque o decreto já havia sido selado pelo rei dos medos e persas e não poderia voltar atrás. Uma lei dessa não poderia. Então, o rei chama Mordecai, porque Hadassa falou que ele era o seu primo. E assim Mordecai faz uma nova lei, um novo decreto é feito para salvar o povo. Sim, qual é esse decreto? Nós podemos ver esse decreto que Mordecai faz no livro de Ester 8, nos versículos 10 e 11. Eles escreveram em nome do rei Assuero e o selaram com o anel de selar do rei.
enviaram as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes, usados a serviço do rei e criados na estrebaria real. As cartas afirmavam que o rei concedera aos judeus de cada cidade o direito de reunião e defesa de sua vida mediante a destruição, morte e extermínio das forças que qualquer povo ou província que os atacasse, bem como a seus filhos, mulheres ou a quem tentasse confiscar seus bens. Sim, um novo decreto é feito, que cada um devia defender a sua vida. Não foi gratuito. Algo já tinha sido feito. O inimigo estava à porta batendo para os destruir, mas eles receberam o direito de defender suas vidas, defender suas famílias. Sim, nós vivemos num tempo hoje aonde nós também temos um inimigo. O decreto do inimigo é destruir a sua vida, destruir a sua família, destruir tudo que você tem. Ele é aquele que vai retirar. Ele é o devorador também dos teus bens materiais. Sim, tudo isso foi decretado por Amã. Que o povo fosse exterminado, fosse retirado os seus bens, tuas famílias fossem destruídas, toda criança, mulher, todo judeu, não ia salvar nenhum, era para ser morto. Mas Mordecai faz esta lei. Defenda a sua vida, lute por sua vida e por sua família. Hoje também eu quero deixar para vocês esse decreto. Sim, para vocês lutem por suas vidas, por sua família. O decreto já existe para você lutar pela sua família, por sua vida. Já existe esse decreto e esse decreto foi assinado com sangue. A salvação está à tua disposição. Sim, Yeshua a conquistou para você. Agora falta você fazer a sua parte. Muitas vezes nós queremos tudo. Não. Yeshua já fez a sua parte, agora falta você lutar pela sua vida. O que você tem feito para salvar a sua vida? O povo judeu